Ora, então, boa tarde a todos. Dando continuidade aqui ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na parte segunda, capítulo 8, que nos fala da emancipação da alma. E vamos para a pergunta 416. Na questão 416, que é colocada aos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o homem pode provocar as visitas espíritas por sua vontade? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite eu vou me encontrar em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? E respondem os espíritos: eis o que se passa. Quando o homem dorme, seu espírito desperta e o que resolveu, o espírito está muitas vezes bem longe de seguir, porque a vida de relação do homem interessa pouco ao espírito, quando está na matéria. Isto acontece com homens já muito elevados. Com os outros, sua existência espiritual passa de modo totalmente diverso, entregando-se às paixões ou permanecem em inatividade. Pode ocorrer, portanto, que, segundo o motivo a que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja. Todavia, o fato de o haver desejado, quando no estado de vigília, não é razão para que o faça. E esclarece-nos o espírito Miramês com o seu desenvolvimento. O espírito tem uma postura quando no corpo. Entretanto, ao tornar-se livre da matéria, dentro da sua parcialidade, ligado apenas pelo cordão fluídico, ele pode pensar de outra forma, desde quando seja a alma elevada. Por exemplo, se quando se movendo no corpo, ele deseja fortemente encontrar-se com alguém, no plano do espírito, ao entrar no trânsito do sono, mais livre, ele pode não se interessar mais pela ideia pré-concebida, mas quando é um espírito envolvido nas paixões inferiores da carne, em estado de sono, pode-se encontrar com companheiros das mesmas ideias. Ou piores ainda, há pessoas que se concentram nos pensamentos para encontros no mundo dos espíritos e confabulações com tais ou quais entidades. No entanto, isso depende de muitas condições, não somente dos pensamentos que firmam em sua mente. E questiona o espírito Miramês: e o direito dos espíritos com quem desejam se encontrar? Se eles se encontrarem em planos superiores, o trabalho é constante em suas vidas e só atendem aos pedidos que quiserem, por serem superiores aos que os chamam. Também pode ocorrer que, não comparecendo aquele a quem se chama, espíritos brincalhões assumam sua aparência e façam uma festa costumeira. Para trabalhar, poucos se oferecem. Para brincar, existem muitos candidatos. Tudo é sintonia. Para onde penderem nossa mente, de modo que pensamos e vivemos, encontraremos companhias do mesmo quilate no plano do espírito. Somos atraídos onde pender o coração. E quanto mais forte for a tendência, mais nos reuniremos com os nossos iguais. Concitamos os irmãos que ainda se encontram revestidos da carne para procurarem escolas de educação espiritual para cada vez mais limparem dos sentimentos as suas paixões inferiores, que elas têm a força de os conduzirem aos planos mais baixos do umbral. Lá encontrarão espíritos que pensam e agem em estado bem pior do que os encarnados. Ali se processa as festividades dos sentimentos degradados. Eles dormem no mal e desconhecem os valores imortais do bem. Pensam que enganam a vida e nunca cogitam a existência de Deus. Porém, enganam-se a si mesmos e a cada momento que passa, seus corpos espirituais vão ficando mais lerdos, a circulação de energias mais difícil e, em muitos casos, ocorre o endurecimento dos centros de força esparreados no corpo sutis que revestem o espírito.
quando estes espíritos voltam à Terra, encontram em seus destinos o chamado karma, que lhes cobra tudo até o último centilo, no dizer do Evangelho. Jesus, quando curava os doentes do corpo, entregava a eles o material divino para a cura da alma, que somente eles mesmos deviam fazer, é o curar a si mesmo. Todo o material de cura que existe na Terra, mesmo os espirituais, são paliativos, porque a verdadeira cura vem de dentro da alma. São as mudanças de vida e a obediência às leis naturais. Fora disso, é sofrer as consequências dos efeitos incorretos. A dor é, em toda a parte, uma descarga das forças selvagens entranhadas no mundo da alma. No entanto, ao sofrer, o espírito muda de ideias, procurando sempre melhorar espiritualmente. Se não melhorar, a dor continua até modificar seus sentimentos. Podem-se diminuir as dores e até não sofrê-las se entendermos que a dor é a mestra. Desde quando se procura fazer o que ela vem ensinar, cessa a sua necessidade nos nossos caminhos. Ora, esta questão, o que nos vem elucidar é que tudo é sintonia. Portanto, nós somos energia, tudo é sintonia, e nós vamos nos colocar em sintonia com os nossos iguais. Se nós temos pensamentos bons, vamos nos colocar em sintonia com pessoas que têm pensamentos também bons. Se temos pensamentos maus ou comportamentos maus, nós vamos nos colocar em sintonia, ou seja, vamos nos afinizar com essas pessoas que têm esses pensamentos maus ou esses maus sentimentos. Portanto, o que convém a todos nós, não é? É que nós possamos elevar a nossa mente produzindo pensamentos saudáveis, porque através dos pensamentos saudáveis vamos produzir também comportamentos saudáveis e aí vamos nos afinizar em sintonia com pessoas e com espíritos nesse estado de vibração. Se nós estivermos num estado de vibração inferior, vamos nos sintonizar com espíritos e com pessoas nesse mesmo estado de vibração. Não sei se muitos de vós provavelmente já tiveram situações destas, não é? Às vezes maus comportamentos e, por exemplo, em jovens, não, olha, aquele junta-se com aquele que ainda é pior do que ele. Porquê que isso acontece? Porque é uma questão de sintonia, portanto, se ele está naquele padrão vibratório, não é? Portanto, ele vai se afinizar com aquele padrão vibratório que é o mais semelhante ao dele. Prosseguindo para a questão 417, Allan Kardec coloca a seguinte questão aos espíritos. Certo número de espíritos encarnados podem-se reunir e assim formar assembleias? Resposta dos espíritos. Sem dúvida nenhuma. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem muitas vezes diversos espíritos que se sentem felizes por se encontrar. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços granjeados nas existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que absorvemos nesses colóquios ocultos, cuja fonte ignoramos. E acrescenta, esclarece-nos o espírito Miramês nesta questão. Aos espíritos, por estarem encarnados, nada impede de formarem assembleias no mundo espiritual, no decurso do sono. Isso acontece sempre. São almas afins que se reúnem para trocar ideias, assim os bons, assim os maus, dentre os quais existem os retardatários, que faltam muitas vezes aos compromissos e que sempre são chamados aos deveres. Podemos observar que, em muitos casos, como ao lermos um livro de ensinamentos elevados, é difícil de ser entendido. Conseguimos, com muita facilidade, absorver o seu conteúdo. Nesses casos, é porque fizemos certamente parte de uma dessas assembleias no mundo espiritual durante o sono, onde estudamos esses conceitos elevados da vida. As leis naturais são, nesses ambientes, mais fáceis de serem compreendidas. Formam-se assembleias em todos os lugares do universo de Deus. Todos que se encontram estão em busca de mais entendimento, porque a sabedoria é necessária para que o amor se assente no íntimo da alma e faça parte dela para a eternidade.
Quantos espiritualistas se reúnem na Terra para orar e compreender melhor a vontade de Deus? São muitos. E cada Assembleia tem caminhos diferentes para com o mesmo objetivo de iluminar-se. Pois bem, quando no processo do sono eles tornam a se reunir, continuando os estudos e as orações, e é no plano da realidade que eles aprendem com mais profundidade o que desejam. Os anjos também reúnem para tomar algumas decisões, de modo a que as suas experiências se alarguem, procurando cada vez mais acertar nas linhas da justiça e nos esplendores do amor. Não percamos, pois, a paciência. Quando não entendermos certos assuntos que devem ser resolvidos, todo o erro passa como toda a mentira. Somente a verdade ficará de pé. Mas para nos dizer, eu sou a luz. Na Terra e na sua atmosfera há somente um Mestre dentre todos os outros, Jesus Cristo. Tudo o que vem de Deus para a humanidade passa por Ele, para que se possa entender. Ele é o coordenador de nossas necessidades espirituais. Até mesmo os raios de sol, o ar, as águas e as plantas têm suas bênçãos. Em todo o sistema de assembleias, onde a verdade e a sinceridade são o tema, a resposta não deixa de aparecer nos moldes dos sentimentos, pois é constituindo assembleias nobres que formamos as nossas convicções elevadas. Se não queremos nos reunir no mundo espiritual, com espíritos inferiores, esqueçamos a inferioridade no plano da matéria. Procuremos livrar-nos dela, das nossas conversações e das nossas diretrizes de cada minuto. Somente colhemos o que plantamos e nos reunimos sempre com os nossos iguais, seja na terra, seja no céu. Entretanto, existe misericórdia que muitas vezes nos leva aonde não fazemos jus, para aprendermos a merecer. Isto ocorre de vez em quando. Jesus desceu dos altiplanos da vida maior por amor à humanidade, deixando transparecer na visibilidade de tudo a misericórdia de Deus. Reuniu seus discípulos, entregando-lhes o Evangelho, para que esse pudesse multiplicar, formando assembleias por toda a parte e irradiando a paz para todas as nações. E até hoje essas assembleias se multiplicam por todo o mundo, de modo que no amanhã possamos registar no céu, não mais fora de nós, mas dentro dos nossos corações. Eis a verdade, a verdadeira felicidade. Peço desculpa. Esta pergunta desenvolve um pouco mais o que eu estava a dizer anteriormente, que tudo é sintonia e que nós, de acordo com os nossos pensamentos e comportamentos, buscamos nos afinizar por essas mesmas sintonias. Nós podemos pensar que não há problema nenhum, nós tivemos maus pensamentos, não há problema nenhum, e o que acontece no sono, quando há emancipação da alma, ou seja, quando o espírito viaja, portanto ele vai para zonas em que se vai afinizar com os de iguais quilate, não é? Com os que têm os mesmos tipos de pensamentos, os que estão naquela vibração. As pessoas não podem pensar que estão aqui, que estão com maus pensamentos e depois, na altura do sono, quando o espírito viaja, vão para zonas mais elevadas. Isso não acontece. Se a pessoa está numa vibração, quando existe a emancipação da alma, o espírito viaja e vai se afinizar com o mesmo padrão vibratório. Passemos então à questão 418. Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, sem que na realidade o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber dessa forma que ele continuava vivo? E respondem os espíritos. Neste caso, conservaria a intuição. Como espírito, pode certamente ver e conhecer-lhe o destino. Se não lhe é imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de sua existência, bem como o de sua morte. E diz-nos o Espírito Miramês: tudo pode acontecer na Terra e no plano espiritual, quando estamos em estado de sono. Nesse transe de desprendimento parcial do corpo físico, podem acontecer muitas coisas
e no mundo dos espíritos, como já dissemos, podemos encontrar amigos como inimigos, nós, por vezes, também nos procurando. Se tivermos alguma notícia de que um nosso amigo tenha desencarnado, ao encontrá-lo, podemos perfeitamente saber dele a verdade, como também verificar as suas condições. O espírito mais esclarecido saberá se o amigo pertence ao mundo físico ou não. A alma ainda ligada ao vaso físico é reconhecida pelo cordão de prata, ainda ligada à base do crânio do pé espírito e ao crânio do corpo físico, ao passo que o desencarnado se encontra livre das cadeias da carne. Quantos amigos se separam, mudando para outro país e por lá deixam a carne, encontrando-se depois no mundo espiritual pelas portas do sono ou pela desencarnação dos dois. No amanhã, que não se encontra muito distante, a viagem astral será fato comum. Os encarnados deixarão o corpo com facilidade, com a ajuda dos benfeitores espirituais, e passarão a viajar conscientemente e a frequentar escolas no plano da realidade, e ao voltarem ao corpo, lembrar-se-ão de tudo o que ocorreu. Todos têm essas faculdades, bastando desenvolvê-las. Alguns espíritos de relativo conhecimento e evolução fazem a viagem astral consciente, assegurando a sua fé na vida que continua pela eternidade afora. Toda a humanidade deverá chegar a esse estado de alma, como sendo ele as bênçãos de Deus. As regras para esse desenvolvimento se encontram no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os discípulos do Mestre tinham essas faculdades desenvolvidas e ainda outras. O espírito é um mundo cheio de encantos. A alma se encontra presa aos seus próprios pensamentos inferiores e necessário se faz que se conheça a verdade, pois ela é a força libertadora de todas as vidas. O espírito livre abre-se ao sol de Deus, como a flor nas claridades da natureza. As suas percepções se encadeiam com outras faculdades ocultas e tornam-se um sol, e o espírito pode voltar ao passado e ir ao futuro, conhecendo o seu próprio destino, bem como os seus companheiros. A doutrina dos espíritos, codificada pelo professor Rivail, aqui o professor Rivail é Allan Kardec, nos dá noções bem claras do mundo espiritual. As mensagens registradas nos livros são roteiros para toda a humanidade, esclarecendo como é o lar maior do espírito. É para todos os povos a grande esperança onde e pela qual encontramos a felicidade. Segue-se daí que devemos procurar a verdade por todos os meios lícitos, porque ela modificará a estação onde pegaremos o comboio que nos levará ao verdadeiro entendimento. O Cristo é o nosso guia. Não nos desfaçamos dos sonhos, pois eles constituem realidade, mesmo que pensemos serem ideias acumuladas no mundo da carne. Em meio delas se encontram verdades maiores que nos trazem alguma luz para compreendermos melhor o nosso dever quando encarnados. Os que não se desligaram das sombras, deixando-se dominar pelas paixões inferiores, ao serem levados pelo sono, não vão para nenhum outro lugar a não ser para as mesmas sombras. Se queremos paz, busquemo-la logo. A fonte se encontra dentro de nós mesmos. E aqui no desenvolvimento desta pergunta, além dos reencontros que possam acontecer, neste caso nós ainda não temos essa faculdade desenvolvida, que é a faculdade de fazermos esses reencontros ou fazermos essa viagem conscientes, não é? Portanto, nós ainda não temos essas faculdades desenvolvidas, não se aplica. Aplica-se aqui este primeiro parágrafo, no nosso caso, não é? Que ainda estamos neste estágio, mais uma vez reforçando nesta pergunta, que os que ao desligarem das sombras, não é? Deixando-se dominar pelas paixões inferiores, ao serem levados pelo sono, não vão a nenhum outro lugar, a não ser para essas mesmas sombras. Portanto, é reforçar, mais uma vez, o desenvolvimento que eu tinha referido.
Agradeço a oportunidade de me terem ouvido. Esta foi a minha primeira apresentação. Agradeço a vossa paciência.